Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos estudar ciências, o capítulo 2, como é a Terra. Então, vamos começar a estudar sobre o nosso planeta, o solo, do que é formado o solo, como o solo é formado. E, para começar, eu vou trazer para vocês uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, que é o Júlio Verne. Esse escritor, ele escrevia sobre coisas que na época dele, lá pelo ano de 1864, que foi quando ele escreveu o livro Viagem ao Centro da Terra, não existiam. E quem faz a leitura hoje dessa história, Viagem ao Centro da Terra, tem uma imaginação, tem uma visão de que como ele pensou em coisas que hoje em dia foram inventadas. Então, há muito tempo atrás, ele já estava pensando, já estava imaginando o que poderia existir. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Essa aqui é a fotografia de Júlio Verne. Ele vivia num tempo que nem tirar a fotografia era tão fácil assim. Ele fez quase uma centena de livros. Pai da ficção científica, quer dizer, ele imaginava as histórias dele, imaginava coisas científicas que na época não existiam, mas que estavam ali, presentes na história dele, com muito suspense, muita aventura, tá? E eu coloquei aqui também para vocês algumas capas de livro, porque esses livros, eles foram, ao longo do tempo, colocados novamente à disposição das pessoas para comprar, para que elas pudessem comprar e ler. Então, como nós temos várias editoras, várias edições, temos também vários layouts diferentes para capa. A história é sempre a mesma, porque é de Júlio Verne, tá? E além dessas histórias, claro, existem muitas outras. Inclusive foi feito um filme, Viagem ao Centro da Terra, que foi adaptado. Tem uma semelhança com o livro. Mas olha só quantas opções que temos. Esse livro, então, ele é um livro que fala sobre pessoas que viajam por dentro da Terra. Então, vamos conhecer. Vocês, inclusive, fizeram uma atividade, né, sobre uma viagem ao centro da Terra. A prof. pediu para que vocês pintassem a linha do caderno, escrevessem o cabeçalho, imaginassem que vocês seriam ilustradores do livro Viagem ao Centro da Terra, e que naquele trecho que vocês leram lá no livro, vocês tinham que imaginar um desenho que representasse aquilo que vocês leram. E eu vou ler aqui. Um jovem e seu tio resolveram viajar ao centro da Terra. Dirigem-se então à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontraram um mundo subterrâneo, repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? Fiquei curiosa imaginando como será que vocês fizeram essa ilustração, esse desenho, que a gente pode imaginar muita coisa desse lugar, não é mesmo? Bem, então, nós vamos, a partir da leitura do nosso texto, fazer também as questões oralmente, tá?
e fazer esse registro no caderno. E aí fotografar e enviar para a professora para que fique registrada essa atividade aí aqui no material de vocês. Muito bem. Vamos para a página 20. Cadê o livro da prof? Aqui. Capítulo 1 já estudamos. Agora, como é a Terra? Página 20. Essa página aqui a gente já trabalhou. Você já parou para pensar como deve ser o centro da Terra? O que você imagina que tem lá no interior do nosso planeta? Converse com os colegas sobre as ideias deles a respeito do centro da Terra. Essas ideias são semelhantes ou diferentes da sua? Então, a prof já estudou, então a prof já sabe o que tem no centro da Terra. Mas eu fiquei curiosa para saber o que vocês imaginaram. Muito bem. Vamos para a próxima página. A Terra por dentro e por fora. Muito antes de a Terra ser vista do espaço, as pessoas já se questionavam sobre como ela seria. Analise a foto da Terra ao lado. Que características você observa? Essa é a primeira foto da Terra vista por inteiro, tirada do espaço. Esse registro foi feito em 1972 pela tripulação da nave Apollo 17. Então, olha que interessante, no livro de vocês tem a primeira foto que foi tirada do planeta Terra, que aparece o planeta todo. Por que essa foi a primeira foto? Porque antes nenhum foguete, uma nave, conseguia voar tão distante do planeta para conseguir fazer uma foto do planeta Terra. E todo mundo ficava curioso, o que será que poderiam ver numa fotografia da Terra? Ninguém tinha tirado uma foto ainda, né? Então a curiosidade estava grande. E você? O que você percebe nessa fotografia da Terra? É possível observar a parte azul, que é o quê? Que é a água. Nós percebemos uma parte marrom e verdinha, que é o quê? A superfície, né? A terra. Na verdade, a terra que tem ali, o chão. Uma parte está submersa por baixo da água e outra parte não. Essa parte esbranquiçada que a gente vê são as nuvens, né? A formação dos ventos, das nuvens, das tempestades. E aqui na parte inferior, na parte sul, nós temos uma grande concentração branca que pode ser o polo, mas a prof aqui não tem muita certeza, porque vejam, aqui ó, aparentemente nós temos aqui a África, tá? Então aqui pode ser polo, pode ser uma grande formação também de nuvens. A superfície da Terra. O que é a superfície? É a parte que está fora do planeta, tá? A Terra é formada por camadas com diferentes características. A crosta é a primeira camada que envolve esse planeta, de fora para dentro. Então, se eu olhar o planeta Terra, essa parte que está fora é a superfície, tá? Então, essa parte que está fora é a superfície. É a primeira camada. Combinado? Para a gente compreender bem. Então, a crosta é a primeira camada que envolve esse planeta. É sólida e é formada por rochas. Sua parte mais externa, onde nós vivemos, é conhecida como superfície terrestre. Então, aqui onde a gente está pisando, aqui no solo, é a superfície terrestre, também conhecida como solo, também conhecida como crosta terrestre. Só que o solo que a gente está habituado é esse solo, essa partezinha bem de cima aqui. E quando a gente fala em crosta, a gente já está falando de uma parte mais, também, né, um pouco mais interna da Terra.
A superfície terrestre pode conter muitos tipos de vegetação, deserto, plantações, pastos ou cidades, por exemplo. Ela tem áreas mais elevadas, como aqui, ó, partes mais altas, ou aqui na fotografia, partes mais altas, como as montanhas, e áreas mais baixas. Então, ó, uma área mais baixa, mas se a gente for pensar em todo lugar, a parte mais baixa que tem do planeta é aonde tem a praia e o mar, tá? Na maioria das ocasiões, tá? A maior parte das áreas mais baixas é coberta pela água dos oceanos. Então, vejam aqui, ó, que nós podemos observar que aqui, ó, vai descendo, aqui já tem um rio, porque, ó, a parte de terra desceu, aqui a parte de terra ou rocha desceu também. E aí acumula água nessas partes que são mais baixas, tá? Essa fotografia é o Monte Ama Dablam, fica na Ásia, na cordilheira do Himalaia, e mede 6.812 metros de altitude, ou 6 quilômetros, quase 7 quilômetros de altitude. Bem, cordilheira é um grupo grande de montanhas. Então, quando se fala em Cordilheira dos Andes, Cordilheira Ama Dablam, a gente sabe que tem várias montanhas por ali. Então, essa região é uma região montanhosa, muitas montanhas, quilômetros e quilômetros de montanhas, tá? E aqui, essa imagem, essa ilustração que nós vimos aqui na parte esquerda, é uma representação esquemática, é um esquema elaborado da parte da superfície terrestre. É para a gente entender melhor mesmo, né? Como que é a superfície terrestre. Tem diferentes tipos de vegetação, tem montanha, tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa, que as partes mais baixas costumam ter água do oceano, que é o litoral. Agora, o interior do planeta. O que é que tem dentro do nosso planeta? Eu quero saber, estou curiosa. Então, abaixo da crosta terrestre, dessa camada que tem aí de solo, a temperatura é alta e segue aumentando em direção ao centro da Terra. Quanto mais vai chegando perto do meio, do centro da Terra, mais quente é. E devido às altas temperaturas que tem lá no centro da Terra, e também outras condições, é impossível alguém chegar lá, tá? Por isso, é necessário usar métodos e aparelhos para investigar como que é o planeta por dentro. Um desses aparelhos é o sismógrafo. Vamos ver o sismógrafo? Eu já separei aqui a imagem. Ó, temos aqui vários modelos. Tem o sismógrafo para ver, como é que eu vou dizer? Para prever, né? Prever tremores de terra. Vejam aqui, ó. Aí, quanto mais em zigue-zague, quanto maior for essa diferença, é porque mais está tremendo a terra, tá? Então, tem vários tipos de sismógrafo. Tem o sismógrafo que vai verificar o centro da terra. Tem sismógrafo que vai verificar, com interesse em verificar se vai ter terremoto. Olha, vejam aqui, ó, o centro científico instalou o sismógrafo, então tem uma linha e lá dentro tem o aparelho que vai verificar se há tremores de terra. E então são máquinas que vão para o centro da Terra, né? E não pessoas, como na história do Júlio Verne, mas é uma história para a gente imaginar. Ele não estava falando que era verdade, era só para imaginar mesmo. E tem sismógrafos, olha, esse aqui está diferente, né? Tem sismógrafos que podem ser feitos em casa. Claro que eles são mais, não são profissionais, mas
é interessante porque é possível fazer essa experiência, tá? Esse teste em casa. Olha aqui, tem vários exemplos sendo mostrados. Beleza, pessoal? Então, vamos para o livro. Então, quanto mais ao centro da Terra, o que a gente precisa lembrar é que mais quente é. E aqui nós estamos vendo um pesquisador que está utilizando um sismógrafo no vulcão Bardarbunga. Ui, que difícil de falar! Na Islândia. Essa foto é de 2014. O sismógrafo é o aparelho que mede e registra os tremores da Terra. Então, alguns são especializados para saber se vai ter terremoto, se esse terremoto é muito forte ou não. E é interessante ver o pesquisador trabalhando, né? Ali para verificar esses tremores. Vamos ver aqui o planeta Terra por dentro, pessoal. A camada localizada abaixo da crosta é o manto, que é sólido e quente. O manto é a camada mais espessa, ó, mais, digamos assim, grossa da Terra, tá? Então, eu vou colocar aqui para ficar mais perto, para a gente ver. Então, nós temos, ó, tá mostrando aqui a crosta, essa parte fininha. Não é só onde a gente pisa, tem alguns metros para baixo também, tá? Aqui parece que é pouquinho, porque a gente diminuiu bastante o planeta Terra, né? Mas se a gente estivesse pegando o planeta Terra de verdade, são vários metros e metros de profundidade, certo? E a camada mais espessa é a do manto. Vejam, olha, aqui, ó, tem um manto da Terra. Se a gente recortasse em pedaços, ó, daria para ver aqui a crosta, o manto e nós temos o núcleo. O núcleo, alguns cientistas, eles separam o núcleo interior e o núcleo exterior, tá? Também é possível. Vocês vão estudar isso quando vocês estiverem maiores, lá no 7º ano, vocês vão compreender mais ainda do que a prof está explicando. Por hora, importante saber crosta, manto e núcleo, tá bom? Então, esse desenho é uma representação da estrutura interna da Terra e foi feita ali, ó, por pesquisadores, né, para entender a Terra. Tá num livro que se chama Para Entender a Terra, foi feito em Porto Alegre pela editora Bookman em 2006, página 37. Troque ideias com os colegas. Quais são as características de cada camada da Terra? Então, o que é que nós vimos aqui que a crosta tem de característica? Tem água, tem terra, tem solo, tem vegetação. Então, isso aqui está por cima, na superfície, certo? Tem rocha. A camada que se chama manto, nós vimos aqui no livro que é muito quente, mas ela é sólida, é dura, é sólida, certo? A camada mais interna do planeta, que é o núcleo, apresenta uma parte sólida e uma parte líquida. As temperaturas do núcleo são ainda mais altas que as do manto. Então, nós temos uma camada líquida aqui também, né? Uma camada líquida por dentro, derretido, né, gente? De tão calor que é lá dentro, tá? Interessante, né? E eu separei para vocês também uma imagem diferente aqui das camadas da Terra. Então, para a gente ver aqui que nós temos a superfície, que é a crosta, nós temos também um manto. Ninguém cortou o planeta Terra, não, tá, gente? Isso aqui é só uma ilustração. Então, nós temos aqui o manto, olha como já é bem mais espessa, tá? E nós temos também o núcleo.
O núcleo, como eu falei, tem duas camadas de núcleo, uma camada mais interna e uma camada mais externa. Entendido? Legal estudar mais sobre o planeta Terra, não é? Rochas e solo. Essa parte também é muito interessante. Então, rochas e solo. A crosta terrestre é formada por uma grande variedade de rochas, quer dizer, existem muitos tipos de rocha. Vamos ver aqui, letra A. Estão vendo que ela representa essa camada aqui mais abaixo que tem? Então, é um tipo de rocha, tá? A letra B, outro tipo de rocha. E a C, ó, só tem nessa parte aqui, é outro tipo de rocha. Em alguns lugares, uma camada é mais grossa, na outra é mais fina. É normal isso, tá bom? Essa ilustração também está no livro Para Entender a Terra, que a gente já tinha visto antes. E nos mostra, então, como existem rochas diferentes na crosta da Terra, que é aquela parte que está mais para fora do planeta, tá? As rochas são formadas por minerais. Algumas são formadas por apenas um tipo de mineral, enquanto que outras são formadas por dois ou outros sais minerais, tá? Então, vejamos aqui. Em alguns casos, é possível identificar os minerais da rocha a olho nu. Então, vejam no granito. Esse aqui é o granito, tá, pessoal? Essa rocha aqui é o granito. No granito, por exemplo, é possível ver pequenos grãos de aparência semelhante ao vidro, que correspondem ao mineral quartzo. Então, nós temos aqui o granito, vou aproximar, e essas pedrinhas que são transparentes, que parecem vidro, é o quartzo. Então, o quartzo faz parte dessa mistura, e essa mistura nós chamamos de granito, tá? E aí, você já tinha percebido isso? Ainda não? Já? Muito bem. Em alguns casos, então, é possível a gente verificar que tem essa mistura, né? Como aqui no granito, que a gente consegue ver bem onde que está o quartzo. As características das rochas, então, a rocha de um lugar, a rocha de outro lugar, elas determinam os usos que nós podemos fazer. Então, por exemplo, o mármore é uma rocha muito utilizada para fazer esculturas. E outras rochas, elas são usadas para outras coisas, tá? Vou mostrar aqui para vocês essa escultura feita de mármore, chamada Nu, obra do século XIX, do artista francês Auguste Moreau. A prof não sabe falar francês, tá? E aí, olha só, outras rochas, elas são constituídas por minerais de importância econômica. Então, elas têm uma mistura, por exemplo, de ferro ou de alumínio. E aí, só a parte de ferro ou só a parte de alumínio são tiradas dessas rochas para fazer panelas, latas, peças de veículo, etc. Tá? Então, algumas dessas misturas são retiradas para produzir algumas coisas que a gente usa aí no nosso dia a dia e nem sabia de tudo isso, tá? Vamos lá. Aqui ó, nós temos também uma fotografia de um ponto de extração de xisto em São Mateus do Sul, no Paraná. Então, essa foto aqui é do Paraná, mostrando a extração do xisto. Xisto é um outro tipo de material, de minério, que está misturado nas rochas. Então, eles vão lá e retiram o xisto, tá? As pessoas, né? As indústrias.
Vou mostrar para vocês outras rochas. São bem bonitas. Olha quanto tipo. Rochas e minerais. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o arenito, argilito, basalto, xisto, granito, mármore, quartzito e siltito. Interessante, né? Tipos diferentes de rocha. Deixa eu providenciar aqui mais um pouquinho. Nós temos as rochas que são formadas pelo magma, pelo vulcão. Quando o vulcão cospe, aquele parece que é um fogo, uma lama muito quente, na verdade, ó, quando ela esfria, ela forma um tipo de rocha. E aí, quando ela fica solidificada, vejam aqui, ó, nessa ilustração, como que ficou essa camada de magma que foi jogado pelo vulcão, tá? Vejamos aqui. Aqui, olha, nós temos rochas que são mais resistentes, rochas que são com mais misturas, tá? Então, a gente vai observando, né, como tem diferentes tipos de materiais. Nós estamos vendo aqui umas pessoas que usam rochas que saíram lá do vulcão para fazer asfalto, que ela é chamada de rocha do basalto, né? Basalto, esse tipo de rocha, tá? E nós temos, olha aqui, ó, outro tipo de rocha. Nós temos aqui o granito. Com o granito a gente faz escadas, mesas, pias, tanto pia do banheiro quanto a pia da cozinha. Esse tipo aqui de rocha. Não é interessante? Outros tipos de rocha. Olha que legal, né? Isso aqui são rochas de milhares de anos, tá? E aí, conforme o vento vai passando, o vento vai retirando uma camada da rocha e aí vai formando esses desenhos tão bonitos aqui. E essas rochas bem antigas, elas podem ficar com fósseis. O corpo de um animal ficar na rocha e aí milhares e milhares de anos depois a gente encontra um fóssil. Isso vocês também vão entender melhor, tá? Prof tá mostrando aqui, mas é só por causa das rochas, a gente não vai falar de fóssil hoje. Então, é como se um animal tivesse ficado preso, enterrado na rocha e vai ficar desenhado esse formato, né? Vai ficar esse relevo na rocha, tá? Outros tipos de rochas que a gente vê. Olha que arenito é um tipo de rocha, ele é usado na fabricação de concreto, vidro e outras coisas. A argila é uma rocha muito usada pelo ser humano para fabricação de utensílios, de materiais, tá? Então, a prof achou esse site bem interessante para a gente ver, ó, como as rochas são utilizadas pelo homem, além do solo, né? Também essa questão aqui que é muito importante. Vejam a ardósia, que é uma pedra muito utilizada para decoração de casas. O mármore aqui, ó, a gente já falou do mármore, né? Então, fica sempre com essas marcas, mármore. Como aqui mostra o ciclo das rochas, então, como é que as rochas são produzidas, digamos assim, tá? Vamos para a próxima página, página 24, a formação do solo. Acredito que vocês fizeram ao longo do dia essa atividade, né?
mas vamos estudar, tá revisando aqui com vocês para ficar melhor. Então, a formação do solo. O solo onde plantamos o nosso alimento e onde vivem muitos seres vivos é composto de fragmentos de rocha, parte mineral, de restos de organismos, de ar, de água. E o ar e a água geralmente ocupam espaços entre os grãos que formam o solo. Então, não é só o solo que tem ali, só a terra que tem ali. Tem várias coisas. Tem a parte mineral, restos de organismos, bichinhos que morreram, plantas que morreram, tem água, tem ar, tá? A parte mineral é resultante da transformação das rochas, quer dizer, aquela rocha que era bem maior, bem dura, ela, conforme os anos vão passando, ela vai se desgrudando, ela vai quebrando e formando pedras menores e menores e menores e menores, até que ela vira o solo. Esse processo leva milhares de anos para acontecer e os solos podem se originar de diferentes tipos de rocha, tá? Então, pode ter diferentes tipos de terra. Por quê? Porque vieram de diferentes tipos de rocha, de diferentes tipos de organismos, tá? E aí vai se formando o solo. Então, pode ser que em alguns lugares a transformação levou muito tempo, em outros lugares levou menos tempo. Por isso, existe uma grande variedade de solo. Vamos ver algumas etapas da formação do solo. A gente consegue observar na ilustração. Os componentes da rocha estão bem unidos, formando um grande bloco. Então, aqui na fotografia 1, ou na ilustração 1, vocês podem ver que como essa rocha está grudadinha, inteirinha. Estão vendo? Fotografia 1. Vamos imaginar, isso aqui deve ter acontecido logo depois que o planeta Terra se formou. Era uma rocha, uma pedra dura. A ação de vários fatores, como movimentação da água, que é a chuva escorreu, a chuva passou por ali, e a variação da temperatura, um dia mais quente, um dia mais frio, uma época mais quente, uma época mais fria, provocou rachaduras pela rocha. As rachaduras vão aumentando, os pedaços de rocha se soltam, elas vão quebrando, alguns organismos se instalam ali no meio dessas rachaduras e também contribuem para que essa rocha vá se transformando. Então, é na 2, vocês observaram aqui na 2 como que as rochas a rocha que era inteira foi se partindo, foi se quebrando, e ela foi quebrando em pedacinhos bem fininhos e começou aqui a formar a terra aqui por cima, tá? Agora vamos observar a 3. Folhas, restos de plantas, de animais, as fezes, a pele, os ossos dos animais mortos foram se misturando à superfície do solo. Então, elas foram ficando aqui por cima de um lugar que primeiro era só rocha. E aí o solo com mais nutrientes, ele favorece o desenvolvimento de novas plantas. Então, quanto mais nutrientes tiver, mais plantas terão, mais animais vêm para cá porque vão comer as plantas e mais outros animais vêm para cá para comer os outros animais. E aí cada vez mais vai criando aqui o solo. Só que isso não é de um dia para o outro, isso demora muitos anos, tá, pessoal? Foto 4. O processo de formação do solo é contínuo. Com o tempo, o solo vai ganhando mais camadas, das mais superficiais que sofreram mais transformações até as mais profundas que são menos modificadas. Então, quanto mais profundo é que estamos analisando o solo, quanto mais profundo é o solo, mais a gente vai perceber que ele está em forma de rocha dura, tá? Então, ó, a gente foi vendo primeiro uma rocha só, aí ela foi
se quebrando, foi virando solo, aí vieram as plantas, alguns animais, e aí isso fez com que o solo as rochas foram se dividindo mais, começou a chover, entrar mais água por aqui, e até que ficou um solo quase sem rocha, né? Agora tem pedras, certo? Página 24, não, antes eu quero mostrar para vocês aqui também uma ilustração que a prof pegou, também mostrando as camadas do solo. Então, primeiro era uma camada de rocha, aí a parte de cima foi diminuindo, foi rachando, foi quebrando em pedacinhos menores e virou solo. Aí vieram as primeiras plantas. Quanto as plantas foram morrendo, os animaizinhos foram morrendo, a chuva foi entrando aqui, aí foi quebrando mais rochas, ó, vejam, mais rochas. Então, nós temos solo e quanto mais vai descendo, mais vai quebrando as rochas. E olha só, aqui sobrou pouquinha rocha, pedras e bastante solo, tá? E aqui em cima nós já temos uma camada de solo já bem misturada com restos de animais, com restos de plantas. E essa camada fica rica em humus, fica uma camada que é boa para as plantas, e aí vai ser boa para os animais, vai ser boa para a plantação, certo? Muito bem. Agora sim, vamos para outra página. Ah, esse aqui é o Júlio Werner, que a prof estava falando, né? Acho que a gente já viu. Já. Então, agora, página 25. A página 25 é uma experiência característica do solo. E a prof mudou um pouquinho essa experiência, porque aqui estava falando que era para se reunir em grupos, que aqui era para a gente ir na escola, coletar terra, e aí não dava para fazer do jeito que está aqui. Então, a prof explicou bem direitinho como era para fazer, e a prof também fez um vídeo explicando sobre a experiência, tá? Então, pessoal, façam com carinho, com capricho, observem a experiência da prof, façam a experiência de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Galerinha, por hoje é isso. Um beijo e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.